Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast MM Poker Estudo e Evolução. Muito bem, então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que é o terror de qualquer jogador de pôquer. Nós vamos falar hoje de bad beats. Puxa vida, mas o que são bad beats? O que é uma bad beat? Muito bem, bad beat é uma coisa que acontece fora da curva de acerto de uma mão de pôquer. Ou seja, em resumo, eu faço a coisa certa e perco. Isso é uma bad beat, tá? É quando eu ajo da forma matematicamente mais correta, quando eu ajo da forma psicologicamente mais correta, estou ganhando antes de bater o flop ou antes de acabar a mão, e quando chega no final eu perco. Então isso é uma bad beat, é quando eu ajo da forma correta, mas mesmo assim eu perco a mão. Então vamos lá, para quem ainda não está habituado com os termos e como o objetivo deste podcast é ensinar as pessoas a jogar pôquer, então eu falei de flop aqui, eu vou explicar. Cada mão de pôquer consistem de cartas que são abertas na mesa, que são chamadas cartas comunitárias, e essas cartas que estão na mesa, elas fazem jogo com todos os jogadores que estão jogando naquele momento. Então eu posso usar as cartas que estão na mesa, as cartas comunitárias, para completar o meu jogo, e assim eu faço o melhor jogo possível, né? Na verdade, eu sou obrigado a usar as cartas que estão na mesa, porque cada jogador recebe 2 cartas na mão, que ficam escondidas, fechadas, e as outras cartas são abertas na mesa. Então, como o jogo do pôquer, a jogada do pôquer, ela consiste de 5 cartas, eu preciso de mais 3, porque eu só tenho 2 na minha mão, então eu preciso de mais 3 cartas para completar o jogo da minha mão. Então eu pego essas cartas das cartas comunitárias que estão na mesa, tá certo? Muito bem. Então essas cartas comunitárias, elas têm nomes, né? Então elas não são abertas todas de uma vez. Eu tenho um primeiro conjunto de 3 cartas, que chama-se flop. Então, o primeiro conjunto de cartas comunitárias abertos são 3 em seguida, que é chamada de flop. Depois, o segundo conjunto, que na verdade é a 4ª carta, é o turn. E o terceiro conjunto, que na verdade é a 5ª carta, é o river. Então, flop, turn e river. São o nome dado a esses conjuntos de cartas comunitárias que são abertas na mesa. Muito bem, então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu saia com um par de ás na minha mão, né? E aí, um par de ás, não é legal eu jogar fraco com ele. Eu simplesmente dar o que a gente chama de limp. O limp é quando eu pago o valor do Big Blind. Então a mão vem para mim, e aí eu olho, é um par de ases. O que eu faço? O melhor matematicamente a se fazer. Eu abro, né, o que é abrir? Aumentar a aposta inicial. Então, se a aposta, por exemplo, se os blinds estão 50-100, por exemplo, então o small blind tem que pagar 50 e o big blind tem que pagar 100. Eu olho as minhas cartas, não estou nem no small nem no big, eu posso até estar também, não há problema nenhum em abrir do small ou do big. Mas aí eu olho as minhas cartas e tem lá, par de ases. Então, o que eu faço? Eu vou aumentar para 250. Então, eu não pago simplesmente a aposta mínima. Aumento para 250, aí o pessoal vai, alguns foldam, né, que desistem da mão. Aí outros vão lá, pagam, e aí um cidadão vai lá e aumenta para 600, por exemplo, 600 fichas. Aí uma ação correta seria eu aumentar ainda mais a aposta dele, né? Fazer um 4-bet, quer dizer, eu fiz um raise em cima da aposta original, ele de 250,
ele foi para 600, fez o que a gente chama de tribet, que seria a terceira aposta. E aí eu faço uma quarta aposta, né, um 4bet de 1.200, 1.500. E aí ele resolve ir all-in. Tá? É uma mão hipotética, estou só dando um exemplo. E aí eu dou call no all-in dele, porque eu estou com a melhor mão possível antes do flop. E aí ele me mostra, por exemplo, par de valete. Então ele tem par de valete, eu tenho par de ases. Então eu estou ganhando. Aí abre-se o flop, por exemplo, lá 4, 5 e 9. Depois abre-se o turn, uma dama. E depois no river, a última carta, um valete. E ele faz uma trinca, e a trinca ganha do par, e eu perco com o meu par de ases, tá? Isso é um exemplo bem comum do que a gente chama de bad beat. É uma jogada que acontece, né? É uma coisa que acontece, e ela está dentro daqueles 20% de margem de erro, né? Então, quando eu jogo com par de as, eu tenho 80% de chance de ganhar aquela mão. Mas eu tenho 20% de chance de perder aquela mão. Então, esses 20%, eles existem. Ou seja, a cada 100 mãos que eu jogar com par de ás, 20 delas eu vou perder. Certo? São os 20%. Então, estatisticamente, perde-se com par de ases 20% das vezes. Só que esses 20% acontece. Só que o nosso cérebro, ele prega tantas peças em nós que você dificilmente vai lembrar das vezes que você ganhou com par de ases. Mas provavelmente você vai lembrar de todas as vezes que você perdeu com par de ases. Tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele registra muito mais as experiências negativas do que as experiências positivas. Olha só que interessante, né? Então, assim, você já... Enquanto eu... Vamos colocar o exemplo meu, né? Eu já joguei com par de ases muitas vezes, porque eu jogo bastante. Com certeza já devo ter jogado mais de uma centena de vezes com par de ases, tá? E eu não lembro das 80 vezes que eu ganhei, mas com certeza das 20 vezes que eu perdi, eu vou lembrar, né? O nosso cérebro, ele vai sempre colocar a pior experiência possível para servir de alerta para as próximas vezes que a gente for fazer isso. Então eu já vi gente falar, eu não vou all-in com par de ás antes do flop porque eu sempre perco. Não é que você sempre perde, meu amigo. Você simplesmente não se lembra das vezes que você ganha, né? Mas você ganha, sim. Você ganha a maioria das vezes que você joga all-in com as ás antes de bater o flop, antes de abrirem as cartas comunitárias. Tá bom? Então, estatisticamente, você vai ganhar 80% das vezes e você vai perder 20% das vezes. Porém, você só vai se lembrar muito mais das vezes que você perdeu do que das vezes que você errou. Por isso criou-se o termo bad beat. Por quê? Porque é uma batida ruim. As cartas bateram de uma forma ruim. É a bad beat. Você agiu matematicamente de forma correta, você agiu psicologicamente de forma correta, mas o baralho não ajudou, como a gente diz no jogo, né? Perdeu para o baralho. Quando você perde para o baralho, é uma bad beat. Você tomou a melhor ação possível, porém o baralho não te ajudou, você perdeu a ação. E isso acontece normalmente, tá? Isso não é uma coisa incomum de acontecer. Não é para acontecer na maioria das vezes, é claro, porque senão aí inverte-se a situação. Mas, como eu digo, a gente sempre vai lembrar mais das bad beats do que mais dos acertos. Tá? Por exemplo, vou contar uma mão que aconteceu comigo uma dessas semanas aí. Eu estava num home game bem legal que eu participo. E a gente estava... ali eram as 3 últimas mãos antes do intervalo, né? E depois do intervalo não dá mais para fazer reentrada. Ou seja, depois do intervalo, se você cair, se você perder todas as suas fichas, adeus, vai para casa. Né? E até o intervalo você caiu do torneio, perdeu todas as suas fichas, você vai lá e compra de novo e reentra no torneio. E aí o que aconteceu? Essa era a última mão antes de acabar o período para recompra, o período para reentrada. E aí todos amigos, todos brincando e tal.
E aí o pessoal a moça que estava na posição de UTG, que era a primeira a falar, ela falou: vamos todo mundo all-in no escuro? All-in no escuro significa você ir all-in, ou seja, colocar todas as suas fichas na aposta, mas nem olhar suas cartas, né? Aí a menina que estava do lado dela aceitou e o rapaz que estava do lado da outra aceitou também. Aí ela recebeu as cartas, nem olhou e all-in. Aí a menina que estava do lado, que topou também, all-in. Aí o rapaz que estava do lado, que topou também, all-in. Eu era o próximo a falar. Quando eu olhei minhas cartas, tinha par de 10. Caramba, par de 10 não é um jogo ruim, é um jogo bom. É um jogo que ele, como a gente costuma dizer, ele desenrola depois do flop, né? Aí eu peguei e falei, tá bom, eu não tô no escuro, eu vi minhas cartas e mesmo assim eu quero ir de all-in. Porque, pensando matematicamente, o range, né, o intervalo de mãos deles é desconhecido, eles podem ter qualquer coisa. E eles podendo ter qualquer coisa, a probabilidade de eles terem cartas baixas é muito maior do que a probabilidade de eles terem cartas altas. Então, ou seja, eu com par de 10, pensando matematicamente dessa forma, eu tô acima deles. A probabilidade, ou melhor, a probabilidade de estar com cartas melhores do que as deles é muito grande. Então, eu matematicamente joguei all-in. Depois, conversando com uma amiga minha que estava no jogo também, que é uma excelente jogadora regular, ela falou, mas cara, você tinha mais fichas do que você teria se fizesse a reentrada. Eu tinha cerca de 40 mil fichas e a reentrada ela te dá 35 mil fichas naquele torneio dos amigos ali. E aí ela falou, eu acho que você jogou errado, tá? Por quê? Porque pelo fato de a pessoa ter qualquer coisa, a mesma aleatoriedade que tem na mão dela tem no baralho. Então, a probabilidade de ela acertar alguma coisa jogando aleatoriamente é maior. É claro que isso não vale assim para toda a mão, mas se você pensar bem, você tinha mais fichas e não ia ter que gastar dinheiro para reentrar no torneio. Então, a sua ação correta deveria ser fold, não arriscar, foldava o par de 10 e você ia entrar no intervalo, depois do intervalo, com mais fichas do que entraria se tivesse caído e reentrado no torneio. E aí eu pensei, puxa vida, agora eu preciso terminar de explicar a mão, né? Então, no momento que ela me explicou, fez sentido, mas vou contar a mão. E o rapaz estava do meu lado, deu fold, e depois ele falou, olha, foldei foldei um ás, tá? Ele falou, foldei um ás, falei, caramba, tá bom. Ele falou, foldei o ás porque você viu suas cartas, e elas não viram. Então, se você tá indo all-in é porque você tem jogo. Falei, tá bom. Aí, todo mundo fold, e aí abre-se as cartas das meninas e do rapaz que foram no escuro. Uma tem ás e 6, a outra tem ás e 8, e o rapaz tem acho que 5 e 7, alguma coisa assim. E aí eu falei, caramba, então se a primeira tem um ás, a segunda tem outro ás, e o rapaz que estava do meu lado foldou um ás, só tem um ás para bater, então praticamente tá ganho o jogo. Porque a probabilidade de bater esse ás é muito pequena. Eu tenho todas as cartas que restaram no baralho para bater, só o ás que eu perco. Aí abre o flop. Que carta que tem no flop? Um ás. E eu perco a mão, né? Ou seja, isso foi uma bad beat. Eu joguei da forma mais correta possível, assim, matematicamente. Depois, conversando com essa minha amiga, ela falou, pô, psicologicamente, ali na questão de lógica, você podia ter foldado que não teria impacto nas suas fichas. Mas aí eu pensei na questão de trazer mais fichas e eu já entrar maior no segundo período ali. E aí resolvi dar o all-in com um par de 10. Então, matematicamente eu estava na frente, porém, como dizem, o baralho não me ajudou e o ás bateu. A única carta que podia bater, que eu iria perder, qualquer outra carta eu iria ganhar. A única carta que eu não podia ver no flop, bateu. Então,
vejam o que é uma bad beat. Isso é um clássico exemplo de bad beat. Fiz a jogada correta, matematicamente, mas o baralho não me ajudou. Eu perdi para o baralho, como a gente costuma dizer. Então, gente, só para concluir, bad beats, elas acontecem. Elas vão acontecer e quanto mais você jogar, mais elas vão acontecer. Porque é pela amostragem, né? Se você joga pouco, você toma poucas bad beats. Se você joga muito, você toma muitas bad beats, né? É a amostragem percentual. Então, a gente tem que sempre condicionar nossa mente a nunca nos lembrar somente das bads. As bads, elas nos ensinam que nem sempre a gente está ganhando, mesmo quando está ganhando. Então a gente tem que condicionar nosso cérebro também a lembrar das bad beats que a gente deu nos outros também, ou seja, das vezes que a gente jogou errado e ganhou, e das vezes que a gente jogou certo e acertou, que é a maioria. Então a maioria das vezes que você joga certo, você acerta. Mas o nosso cérebro condiciona sempre a nossa memória a guardar as vezes que deu errado, que você jogou certo e perdeu. Porque a memória está associada a elementos emocionais. E quando você perde dessa forma, é um choque emocional grande, sabe? Você fica desorientado. Fala, cara, mas eu fiz a ação certa. Por que deu errado? Deu errado porque o baralho é aleatório. Ele não segue uma estatística fixa. Ele não segue uma lógica. Não existe lógica no baralho. Ele simplesmente é aleatório. Então, o único elemento aleatório do poker, na verdade, é o baralho. Porque todos os outros você consegue ter controle nas suas ações. Você consegue induzir ações no seu adversário. Mas o baralho é aleatório. Então, às vezes dá errado. Tá ok? Tá certo? Então é isso, turminha. Vamos nos lembrar também das vezes que nós jogamos certo e ganhamos e acertamos, porque essas vezes que nós jogamos certo e acertamos são aquelas que nós temos que repetir. Então, as coisas certas que nós fazemos, nós temos que nos lembrar dela para poder repetir, porque o melhor de ter uma ação lucrativa é poder ser muito lucrativo com ela executando a mesma ação várias vezes. Como é que você vai se lembrar de uma ação lucrativa se você esqueceu dela? Né? Então, a gente tem que forçar o nosso cérebro a lembrar das vezes que nós acertamos, porque as vezes que nós erramos, elas vão acontecer. Vão acontecer, isso é inevitável, porque o baralho é aleatório. Tá bom, galera? Lembrando, pessoal, do nosso Instagram, tá bom? MMPokerEV, tá? De MM Poker Evolução. Então, acesse o nosso Instagram, MMPokerEV, que lá eu coloco fotos dos eventos que a gente participa, dos torneios, né? Coloco foto de tudo lá, aviso sobre episódios novos dos podcasts também. Então segue a gente no Instagram, segue a nossa página no Facebook também, Márcio Martins Poker, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço para você, nos vemos nas mesas e até a próxima!